joga por terra, meu Pai querido, todo mal, Senhor, e que o Teu Espírito Santo, Ele tenha liberdade, meu Deus, para se mover em cada vida, em cada coração nessa noite, Pai. Deus de grande maravilha, aleluia, creio, Senhor, que o Senhor fez promessa para essa noite de quarta-feira, e eu creio, meu Deus, que o melhor de Deus está por vir nas nossas vidas, meu Pai. O melhor do Senhor está por vir sobre essa casa, sobre esse irmão, sobre essa irmã. Glorifico uma vez mais, ó Pai, o Teu nome neste lugar, Senhor. Nós te adoramos, te glorificamos em nome de Jesus. Amém? E amém. As palmas que louvem ao Senhor Jesus. Meu Deus, exaltando ao nosso Deus, porque Ele é grande, Ele é maravilhoso. Amém, queridos? Aleluia. Que bom, irmãos, que você veio hoje, quarta-feira, né? Nós, como nós estamos aí na nova etapa do ministério, eu vou estar sempre batendo na mesma tecla com a igreja, com os obreiros, com todos os irmãos, para nós está assim, enchendo essa casa, principalmente na quarta-feira. Amém, irmãos? Principalmente na quarta-feira, que é a quarta-feira do impacto divino. E eu creio, irmãos, que não somente sexta-feira Deus opera, mas quarta-feira, todo dia, irmãos. Amém? Todo dia. Foi Jesus que disse que aonde Ele estiver 2 ou 3 em meu nome, eu estarei presente, irmãos. Amém? E especialmente no culto de quarta-feira, onde nós temos recebido de Deus, temos sido edificados, amém? Restaurados por Deus. E próxima quarta-feira vai ser dia 26. Próxima quarta-feira é dia 26 de abril, né? Próxima quarta-feira. E ontem eu estava conversando com um pastor, muito amigo meu, que é o pastor Reinan. Amém, amados? E quarta-feira que vem, o pastor Reinan vai estar conosco, próxima quarta-feira, viu? E nós vamos estar aqui em uma quarta-feira profética, onde estaremos aqui em um simpósio escatológico, irmãos. Tá? Então, vamos estar na mesma tecla durante toda essa semana, e já vou estar chamando a atenção lá no grupo também, tá bom? Pastor Renan, que quarta-feira que vem, em um simpósio de escatologia, vai ser uma bênção, nosso culto de quarta-feira, onde nós vamos aprender muito sobre escatologia bíblica na próxima quarta-feira, tá? E vai ser uma bênção para o nosso aprendizado. O que é escatologia, pastor? Escatologia bíblica, escatologia é a doutrina das últimas coisas, irmãos. A doutrina dos últimos acontecimentos, viu? Onde vai ser abordado temas como a grande tribulação, milênio, o anticristo, a marca da besta. Não vai ser forte. Próxima quarta-feira, de hoje a 8, o pastor Renan. Então já vai, coloca na sua agenda aí, tá bom? Se organize tudo para você estar aqui na quarta-feira, que nós vamos aprender muito aqui com o pastor Renan, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé comigo para lermos a palavra de Deus, irmãos. Vamos abrir a Bíblia, o livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 22. Ezequiel 22, 30. É um texto muito forte que Deus vai falar conosco nessa noite. Glória a Deus. Ezequiel, capítulo 22. Vamos ler versículo 30. Ezequiel 22, 30. Glórias a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus. Amém, amados? Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Palavra de Deus para nós aqui nessa noite. Aleluia. Aleluia. Quando angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus te amar, pois eu creio na promessa que em breve vai cumprir. O meu nome ouvirei Jesus te amar. Glória, glória
está escrito assim, queridos: busquei entre eles um homem que levantasse o muro e que pusesse na brecha diante de mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas não achei ninguém. Aleluia. Amém? Vou ler de novo. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro, e se pusesse na brecha diante de mim por essa terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. Amém? Diz comigo: Senhor, fala comigo. Quero ouvir tua voz. Nós estamos aqui para receber mais de ti, Senhor. Nossa porção diária. Amém. Poder citar, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu olhar aberto aí para você, acompanhando nessa noite, meus irmãos, a palavra de Deus que nós vamos meditar. Vamos meditar aqui hoje, muito forte, essa palavra aqui que Deus ele falou ao meu coração, muito impactante, né? E vamos debulhar aqui agora a palavra de Deus para nós aprender mais do Senhor nosso Deus. Amém? Todos preparados então, queridos? Amém. Glória a Deus. Irmãos, aqui o texto, ou melhor, o contexto, está aqui em meio ao cenário de corrupção, de pecado e de afastamento de Deus. O cenário aqui, queridos, é um cenário onde todos estavam seguindo, isso eu estou falando do contexto, estavam seguindo seus próprios caminhos, estavam trilhando seus próprios caminhos, viraram as costas para Deus, como se diz em Israel nesse período, onde Deus, ele, usando o profeta Ezequiel aqui, queridos, ele faz uma declaração muito impactante. Ele faz uma declaração impactante, usando o profeta, dizendo comigo, dizendo para mim, para você, para nós, que ele está buscando um homem que levantasse o muro e que se colocasse na brecha diante de mim, diz o Senhor, para que eu não a destruísse. Haja visto, irmãos, que aqui o próprio contexto também vai nos mostrar que o Senhor usou até o próprio profeta Jeremias para falar com Israel. Isso pelo tempo, irmão, quase 40 anos, e o povo não deu ouvido à voz de Deus. Jeremias também foi aquele tipo de profeta que, lançado na masmorra, sofreu bastante, não pôde ver as profecias cumpridas diante dos seus olhos, por isso que ele foi também chamado do profeta chorando, que lamentou muito, irmãos. Mas tudo estava ali, querido, no controle de Deus, porque Deus ele não perde o controle de nada, tudo está no controle dele. Amém? Tudo está no controle. Veja que Deus ele estava procurando alguém que se colocasse na brecha, que se levantasse um muro, que se colocasse na posição, e Deus ele não encontrou ninguém, absolutamente ninguém. Deus ele encontrou. Israel, ele falando em uma organização como um país, por exemplo, naquele período ali, nós sabemos que os monarcas ou os reis que foram escolhidos por Deus receberam cetro, autoridade para guiar o povo. Veja que foram líderes que Deus escolheu para que eles pudessem ser um exemplo para a cidade, um exemplo para todo Israel.
para alguém que seria como espelho. Mas a Bíblia diz, irmãos, que todos eles, nesse período aqui, eles desviaram dos caminhos do Senhor. Falando em reis. Também, querido, nesse período, também tinha muitos profetas, sim, tinha muitos profetas, mas com a liderança, olha aqui, com a liderança, com os cabeças, os reis de Israel, eles estavam todos trilhando pelo caminho errado, fora do propósito de Deus. Então, queridos, eles queriam os profetas, chamados profetas, eles queriam agradar ao rei. E olha, irmãos, que o profeta não foi chamado para agradar ninguém, porque o profeta, ele está atento para ouvir, ele passa a profecia, querido, aquilo que Deus manda ele falar, ele entrega para o rei, para o povo, para a ação, ele está pronto para passar a mensagem que Deus mandar, que Deus ordenar. Mas só que Deus, profeta, irmãos, queria mais fazer a vontade de Deus, porque ficaram com medo, foi igual no tempo de Jezabel. Muitos profetas se venderam, sentaram na mesa para não morrer, queridos. Somente Elias ficou ali, queridos, e 7.000 profetas que foram guardados por Oséias, com pão, com água, que estavam ali, queridos. Mas a maioria dos demais, todos eles venderam-se, porque não queriam morrer. Eu lembro desse período também, foi a mesma coisa. Deus não pôde aqui contar com os profetas, porque os profetas também se corromperam. Os profetas, pelo contrário, irmãos, falavam falsas profecias, irmãos. Falavam falsas profecias para agradar o rei. É assim. Eles falavam para agradar o rei, não falavam palavras que vinham de Deus. E agora, quando se fala também na área espiritual de Israel, fala-se dos sacerdotes. O contexto fala, querido, que até os sacerdotes que sacrificavam, que levavam o povo à adoração, que levavam o povo ao temor, à santidade, até eles se corromperam. O coração deles não estava mais voltado para Deus. Aí, irmãos queridos, como que a nação vai se espelhar nos reis que já se desviaram? Como que eles se espelharam nos sacerdotes que também se desviaram? Como que eles também estariam se espelhando nos profetas que recebiam a mensagem de Deus, que eram os portas-vozes de Deus? Aí agora, irmão, toda a nação deu-se a sucumbir, porque o povo também queria se espelhar na sua liderança. Mas se a sua liderança não está glorificando a Deus, como que o povo vai glorificar? Se a sua liderança não está dando bom testemunho, como que o povo vai poder se alegrar, queridos? Muitos teriam seguido seus próprios caminhos, irmãos, e eles trouxeram a idolatria para dentro de Israel e deixaram de glorificar o Deus de Israel para glorificar o Deus morto, né? Como diz a Bíblia, Salmo 115, tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não fala, tem mãos, mas não apalpam. Estavam deixando de glorificar a Deus para glorificar a Mamon, para glorificar a Baal, para glorificar a Zera, para glorificar os pseudos deuses da Mesopotâmia antiga, irmãos, e deixaram de glorificar ao Criador para glorificar a criatura. Então, nós observamos, irmãos, que isso aqui, querido, nos mostra que eles estavam seguindo seus próprios caminhos e não mais estavam seguindo os caminhos de Deus. Irmãos, é muito importante que, mesmo que nós padecemos, sofremos, mas nós nunca podemos deixar de seguir os caminhos de Deus. Seguir os caminhos de Deus é estar no centro da sua vontade. Seguir os caminhos de Deus é ser chamado de fanático, é ser chamado de louco, é ser chamado, queridos, de quadrado. Mas é tão bom quando você está no centro da vontade dele, irmãos. Não podemos seguir caminhos alheios. Não podemos seguir caminho de outras pessoas que estão seguindo, querem fazer sua própria vontade, irmãos. Não, não fomos chamados para fazer a nossa própria vontade. Fomos chamados para viver uma vida
E é um perigo quando alguém acha-se que não precise mais buscar a Deus, que não precisa mais ir para a igreja, que não precisa mais orar, jejuar, ler a palavra, não precisa mais de estar sob uma liderança. Tem muitas pessoas que estão seguindo por esse caminho, amados irmãos, e estão correndo risco de Jesus voltar hoje, eles ficarem aí para a grande tribulação. Mas nós não fomos chamados para outra coisa, nós fomos chamados para adorar o nome do Senhor. Amém, irmãos? Nós fomos chamados unicamente para isso, irmãos. Amém? Esse texto que nós vemos aí revela algo muito forte. Deus estava procurando, diz comigo, Deus estava procurando alguém. Mais uma vez, Deus estava procurando alguém. E Deus ele usa o profeta e vai dizer: busquei entre eles um homem. Busquei entre eles um homem, uma pessoa, uma mulher, um vaso. Eu busquei entre todos eles um homem. Eu busquei entre eles um profeta, um rei, um sacerdote, uma serva, um servo, e não encontrei ninguém que estivesse na brecha, ninguém que tivesse coragem de erguer os muros. Quando se fala em erguer os muros, nós vamos entrar nessa questão, fala-se de vigilância, de sobriedade, fala-se de se preocupar e tapar as brechas ali. Irmãos, ninguém estava preocupado com aquilo, ninguém. Veja que o Senhor levantou, por exemplo, Neemias, que foi um instrumento de Deus para levantar os muros, porque as demais pessoas, ninguém estava preocupado com os muros. Por exemplo, Deus levantou Ageu, porque as demais pessoas que quando saíram do exílio, ninguém estava preocupado com a casa do Senhor, todo mundo estava preocupado com as suas próprias casas, de colocar as melhores coisas, de tudo preocupado para si, irmãos. E não foi assim que eles aprenderam, e nem que nós aprendemos. Nós aprendemos buscar em primeiro o reino de Deus, colocar o Senhor como a primazia na nossa vida. Aí você pode descansar, cuida das coisas de Deus primeiro, que depois Deus vai cuidar da sua vida, da sua família, do seu marido, da sua saúde. Cuida das coisas de Deus primeiro. Amém, igreja? Então nós temos que pôr esse parte na nossa vida de cuidar das coisas do Senhor primeiro, irmãos. Porque enquanto você está cuidando, tem aqui nessa noite, ó, enquanto você está aqui buscando o reino, Deus está mandando um anjo na sua casa, Deus está dando livramento, Deus está abrindo a porta para você, Deus está fazendo algo grande e poderoso, porque nós estamos priorizando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aí o Senhor vai cuidando tudo para você, amém, irmãos? Aí Deus vai cuidando tudo para você, vai cuidando de tudo para você. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Aqui, irmãos, a diz que Deus estava procurando, não esqueça de Deus estava procurando alguém, um homem. Amém? O texto aqui não diz que Deus está procurando um grupo. O texto aqui não está dizendo, irmãos, que Deus está procurando uma multidão. Não é uma multidão, mas um homem disposto a fazer a diferença. Mexe aí com alguém que está dizendo para ele: tu está disposto a fazer a diferença no meio da multidão? Amém, irmãos? Então olha para cá, não esqueça disso. Deus não está procurando um grupo, Deus não está procurando uma multidão, chama Simone. Deus está procurando um homem para que ele pudesse fazer a diferença. Por que, irmão? Porque toda a nação, irmão, estava corrupta, estava na corrupção, estava na vaidade no seu sentido, queria criar seus próprios caminhos. Mas Deus estava procurando alguém para fazer diferença. Deus está procurando alguém que se dispõe. É tão maravilhoso quando alguém se dispõe, querido. Quando alguém fala para Deus: Deus, deixe-me aqui. Quem sou eu? Eu não sei falar.
Isso nos mostra que muitas vezes o destino de uma geração não pode ser impactada pela disposição, querido, de muitas pessoas, mas pelo menos alguém que estiver na brecha. Amém, irmãos? Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? E eu aplico na sua vida. Sabe que Deus escolheu você? Sabe que Deus escolheu você? Ele escolheu você, querido, para impactar a sua família. Deus escolheu você para você ser intercessor pela tua casa. Intercessor, aleluia. E que bom que você colocou diante do Pai. Senhor, eis-me aqui, Senhor. Então, irmãos, que bom que você se disponibilizou para Deus. Amém, irmãos? Ali Deus procurou alguém, mesmo em toda a crise espiritual que estava em Israel, Deus estava olhando. Os olhos de Deus estavam ali fixos. Os olhos de Deus estavam procurando alguém que se colocasse na brecha, mesmo de uma geração corrupta, perversa, idólatra, adúltera. Mas o Senhor estava procurando alguém ali no meio deles. Deus estava procurando alguém que se disponibilizasse. Deus estava procurando alguém. Amém, irmãos? Ali, irmãos, a liderança corrupta, os sacerdotes corruptos, os profetas viraram falsos profetas, não falavam mais através do nome do Senhor, era no seu próprio nome. Irmãos, mas mesmo assim, Deus não desiste. Mesmo assim, Deus não desiste, Deus não abre mão. Deus ainda estava olhando para ver se achava alguém que ainda tinha um temor no coração dele. Amém, queridos? Oh glória! O contexto vai mostrar que um povo corrompido, líderes injustos, sacerdotes profanando o sagrado, e o povo vivendo no pecado, na idolatria, longe da presença. Mas mesmo assim, Deus não desistiu. Eu vou dizer uma coisa para você nessa noite. Talvez você está orando por alguém aí e poxa, dá aquele desânimo, né? Mas eu vou falar uma coisa para você: Deus não desistiu dele, não, viu? Aquela pessoa da tua casa, talvez está desanimada para orar por ele, mas pensa você que Deus desistiu dele. Deus desistiu dele. Deus não desistiu dele. Deus não desistiu dela. Você não pode parar de orar. Você não pode parar de buscar. Continue orando, porque Deus não desistiu. Deus não desistiu dela. Mas se Deus não desistiu, eu vou desistir, irmãos. Mas fulano não tem mais jeito. Quem disse que não tem? Mas aquela porta não tem jeito. Abre para mim, eu já bati tanto aquela porta. Quem disse que não tem jeito? Não desista, porque o teu Deus não desiste. O teu Deus, Ele não desistiu de você, não desistiu da tua família. Ele não desiste, querido. Deus não desiste. Amém, irmãos? Deus estava no mínimo, irmãos, olha aqui. Deus estava no mínimo ali, procurando alguém para interceder. Veja como é importante a intercessão. Deus está procurando no mínimo alguém que se colocasse pelo menos para orar. Porque quando há oração, a mão de Deus se move, que é a beleza. Deus procurou no mínimo, guarda isso, uma pessoa que orasse, uma pessoa que intercedesse. Deus estava procurando no mínimo alguém assim, alguém que olhava com um olhar diferente e que no mínimo orava. Porque, irmãos, quando há oração, quando há intercessão, quando há clamor, aí Deus responde do céu. Essa aqui eu aprendo aqui, irmãos, que eu tenho que orar mesmo. Porque assim, querido, a oração de um justo, a Bíblia diz, que pode muito em seu efeito. Poxa, agora Deus quer fazer, sim ou não? Deus quer fazer, Deus quer libertar, quer, Deus quer abrir. Mas quando a Bíblia diz: e buscareis e me achareis, quando me buscar com todo o vosso coração, clama a mim, responder-te. Olha, Deus fala: clama a mim, eu responder-te. Então, irmão, Deus quer que nós clamamos, porque Deus quer fazer.
Deus não vai fazer, aleluia, se nós ficamos acomodados, irmãos, se nós ficamos ali, com o coração longe, não. Mas quando Deus olha e vê alguém orando, quando Deus olha e vê alguém intercedendo, aí Deus começa a fazer a obra, Deus começa a fazer um algo extraordinário. Quando Deus olha e vê alguém, aleluia, no mínimo intercedendo, no mínimo clamando, Deus quer ver isso, irmãos. Amém, irmãos? Deus quer ver isso. Mesmo em tempos difíceis, agora aplicando para o dia de hoje, nós estamos vivendo nesses tempos difíceis. Mesmo ainda em tempos difíceis, Deus está procurando, até hoje. Amém, irmãos? Oh, glória a Deus. Deus está procurando alguém que se coloque na brecha. E Deus sempre procura, né? Isaías 59:16, a palavra vai dizer: e viu que ninguém havia, e maravilhou-se de que não houvesse o intercessor. Interessante, não houvesse o intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe salvação, e a sua própria justiça o sustém. Deus procura no mínimo alguém que ora. Talvez é igual na obra aqui. Talvez depois eu não sou obreiro, eu não sou igual o pastor que prega, não sou igual a missionária, os obreiros da igreja, as irmãs que cantam. Mas Deus te levantou para orar. Deus te levantou para interceder pelo pastor, interceder pelo grupo de louvor aqui, ó. Enquanto o ministério de louvor está cantando aqui, vocês vão orando por eles aqui, para Deus usar eles aqui em cima. Enquanto o pastor está pregando aqui, vocês vão intercedendo pelo pastor, intercedendo pela obra, intercedendo pela tua família, intercedendo por alguém. Deus te levantou, irmãos, pelo domínio para você interceder pela tua casa, interceder pela obra. Veja que Deus não despreza ninguém. Todos aqui são vasos úteis na obra do Senhor, irmãos. São úteis, são importantes, tem um valor imenso na obra de Deus. Então veja como é importante a intercessão. Agora de novo, Deus procura no mínimo alguém que intercede, que ora, porque é dever nosso de olhar pela situação e nós não se conformar com aquela situação, mas que é uma mudança, irmãos. Comece a orar para você ver. Que é uma transformação, comece a interceder para você ver o que Deus vai fazer. Comece a colocar no joelho aqui. É como diz, por essa causa eu me ponho de joelho na presença. Comece a orar para você ver. Comece a clamar. Comece a buscar para você ver. Amém, irmãos? Olha aqui para mim, ó. Israel passava agora no finalzinho do tempo dos juízes de Israel. O Senhor também procurou alguém que estava num momento muito caótico, espiritualmente falando, de apostasia, de distanciamento de Deus. Foi no tempo que Deus levantou o profeta Samuel. Deus olhou para o próprio templo, olha aqui o contexto. Deus olhou para o próprio templo, até o sumo sacerdote Eli, que estava fora da brecha. Deus olhou para os filhos dele, os filhos dele estavam fora da brecha, cometendo pecados horrendos dentro do templo, escandalizando a congregação. Deus vai usar aqui. Percebeu que Deus está sempre procurando alguém para usar? Percebeu que Deus está sempre procurando alguém para enviar? Percebeu que Deus sempre procura alguém querido para levantar ele? Percebeu? Se Deus procura alguém, agora Deus encontrou, sabe quem, irmãos? Sabe quem Deus encontrou? Aí você vai dizer, pastor, Deus encontrou Samuel. Não, Deus encontrou uma Ana, que todo dia ela estava no templo buscando a Deus. Eu vou falar de novo. Deus encontrou, não foi Samuel, Deus encontrou uma Ana, uma mulher que no tempo de crise, de apostasia, ela adorava, intercedia,
filho, pelas tuas filhas, pelo teu marido, pelo teu trabalho, pela tua saúde. Por que, pastor? Porque Deus quer fazer. Aí às vezes Deus não faz. Por que Deus não faz? Porque nós estamos de braço cruzado, irmão. Paramos de orar, eu falei agora de alguém. Paramos de orar de madrugada. Paramos de descer nas madrugadas. Lembra do segredo na madrugada que você teve com Deus? Parou de orar de madrugada. Parou de orar com aquele propósito. Aí o que é que Deus faz? O que Deus vai fazer como? Deus quer que você volta para a madrugada de novo, viu? Deus quer que você volta para o seu propósito que você tinha com Ele. Deus quer. Eu vou falar aqui uma palavra para alguém. Deus tem pressa, Deus tem pressa. Deus quer fazer, Deus quer realizar. Deus tem pressa, Deus tem pressa. Diga glória. Aleluia. Deus, no mínimo, alguém vai interceder. Agora, segundo, Deus queria alguém para erguer os muros. Levantar o muro é restaurar os valores espirituais. Agora, irmãos, olha aqui para mim. Quantas pessoas já estão com os muros derribados? Ou não tem se preocupado? Agora, poxa, a liderança espiritual de Israel eram os sacerdotes que levavam o povo à adoração, que oferecia sacrifício a Deus. Eles saíram dos caminhos do Senhor, da vontade de Deus. Eles estão trilhando seus próprios caminhos. Então, irmãos, sem a proteção divina, aí agora os muros caem. Por que caem? Porque não tem estrutura. Os muros caem. Assim como os muros estão ao redor de Jerusalém, assim é o Senhor em volta do seu povo. Sabe, a proteção divina que se adquire quando nós estamos bem com Deus. Proteção divina, muro, proteção. As cidades eram fortificadas quando elas eram rodeadas pelos muros. Aleluia. Aí agora, irmãos, um puxãozinho de orelha para todos nós aqui hoje. Como que nós vamos ter proteção para o inimigo não entrar se a brecha nos muros? Eu vou dizer uma coisa para você: não tem muitos crentes que estão sofrendo enfermidade, crente que está doente, enfermidade, problemas, tantas coisas vêm acontecendo porque tem uma lacuna. Tem uma brecha aí no muro. E se tem uma brecha no muro, é claro que tem uma porta que está se abrindo para o inimigo entrar, para o inimigo invadir, para o inimigo entrar, irmãos queridos, e causar um estrago. E quantos crentes que estão doentes, porque estão em pecados, não vigiam, têm deixado brecha, estão cuidando das raposinhas. Sabe o que é raposinhas? É os pecadinhos que não há mais temor. Então, que são as brechinhas. Então é muito importante que nós tapamos as brechas. Olhamos, damos um giro de 360 graus, olhamos os muros. E como que estão os muros? Levantar o muro é restaurar os valores espirituais. E um deles, irmãos, dá-se a falar de santidade para com as nossas vidas diante de Deus. Eu não estou quebrando de roupa. É claro que roupa não salva, mas o crente salvo sabe se vestir. Sim ou não? Sim. Então são situações que nós nos colocamos e as brechas são tapadas. Aí o que vai acontecer? O inimigo não pode entrar. O inimigo não pode entrar. Diga glória a Deus. Levantar o muro significa restaurar a proteção espiritual, princípios e santidade. O muro derribado representa uma vida sem limites espirituais. Irmão, já percebeu que a maioria dos crentes hoje,
Eles perderam o temor de Deus? Perderam. Não há mais temor nas coisas de Deus. Está agora lá vão ter, uma vida lá vão ter, como se nada mais fosse pecado. Estou servindo a Deus, já aceitei Jesus, quando acabou, não precisa mais renunciar a isso, não precisa mais. Aí fica seguindo somente uma vida religiosa. E não é assim, irmãos. Nós temos um padrão. O padrão da vida do crente é a santidade. Santidade, irmãos, é um padrão de vida dos crentes. A Bíblia diz, aleluia, que sem a santificação ninguém verá a Deus. Amém? Ninguém verá a Deus. Primeiro, a Bíblia diz que está escrito: sede santos, porque o vosso Deus é santo, irmãos. E quando se fala em santidade, o Senhor nos separou só para Ele. O primeiro ponto de santidade é que nós somos reservados só para Ele. Só para Ele. Vivemos somente para Ele. Amém, queridos? Amém. E agora, irmãos, e agora a ordem de Deus é que nós reconstruamos nossa vida espiritual. Amém? Reconstruamos, olhamos o que foi que caiu. Onde é que está a brecha? Onde foi que eu errei? Agora eu vou reconstruir, eu vou colocar em ordem. Porque Deus está procurando, irmãos. Deus está procurando. Deus está procurando. E os olhos de Deus estão fixos sobre esta terra, procurando alguém, mesmo em nossos dias, que esteja na brecha. Amém, irmãos? A Bíblia diz em Mateus 7:21, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará. Versículo 22, mas muitos daquele dia me dirão: Senhor, teu nome, eu curei, revelei para Cristo, Senhor, vai tirar apartado de mim, vós praticar a iniquidade. Então nós não podemos enganar, querido, porque tem muitos que estão vivendo de capa, mas que estão com seus muros derribados. Pode até apresentar uma fortaleza imensa, mas não tem brecha nessa fortaleza. E se tem brecha nessa fortaleza, é porta aberta para o pecado, é porta aberta para o diabo, é porta aberta para o inimigo trabalhar, querido, na vida dele, na vida dela. Isso não é para o mundo, é para nós, a igreja do Senhor, que está dando brecha. Nós não podemos deixar brecha. O que fazer, pastor? Tapar as brechas. Amém? O que nós temos que fazer? O que nós temos que fazer, igreja? Restaure princípios bíblicos e defenda a santidade. Seja alguém que levanta e não que destrói. Essa é a ordem de Deus para todos nós. Amém? Porque, irmãos, e agora, principalmente agora que Jesus está às portas, é agora que nós temos que nos preocupar e fazer uma análise, né? Deixa de apontar o dedo para o erro dos outros, e olhar para nós próprios, e ver como estou. Como está a minha vida de oração missionária? Como está a sua vida de oração? Como está você? Como estou agora? Como estou diante de Deus? Como estou a minha vida, a minha busca? Nós temos que nos preocupar, porque Jesus está às portas, e agora, irmãos, os olhos deles estão fixos sobre a terra. É hora, irmãos, é tempo de restauração dos muros, é tempo de restauração, de tapar as brechas, de fechar as brechas. Tem muito crente doente fisicamente, crente doente. Por quê? Tem brecha. Por que isso, pastor, irmãos? Porque nós conhecemos hoje, a Bíblia diz que é melhor não conhecer do que conhecer e não obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar. Muitos crentes doentes, fisicamente falando, doentes, enfermos, porque estão em pecados, estão com brechas abertas. Aí se deram brecha, aí o inimigo ficou cego, doente, em todas as áreas falando da vida dele, estava tendo razão. O que fazer nesse caso?
restaurar os muros. Mas glória. O que tem que fazer para restaurar os muros, irmãos? Fechar as brechas e nos humilhar diante do Pai. A Bíblia Sagrada diz, segundo as Crônicas 7,14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Sabe o que é isso? Tapar brecha. Sabe o que é isso? Voltar para a oração. Sabe o que é isso? Fugir do pecado, deixar o pecado daquilo que desagrada ao Senhor e viver para Deus. Aí agora a brecha tapada. Aí a Bíblia diz, verso 16: agora sim está dentro dos meus olhos a oração que se fizer nesta casa. Ou seja, o Senhor vai curar as enfermidades, vai restaurar a sua vida espiritual, vai prosperar você e vai derramar as bênçãos. Pense na tua saúde, pense no teu casamento, pense na tua família, pense no teu lar, em bênçãos em todas as áreas da sua vida, da minha vida, da nossa vida. Amém, igreja? Oh, maravilha! Isaías 58:12 diz assim: e os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados e levantarás os fundamentos de geração a geração e chamar-te-ão reparador das roturas e restaurador de veredas para morar. O que é isso? Restaurar, fechar. Amém, amados? É nós olhar e dizer: tem uma brechinha, nós tapar aquela brecha. Amém? Nós tapar aquela brecha. Por que, pastor? Porque nós somos um vaso. Antigamente as pessoas, para tapar os buracos, usavam ainda até Durapox. Quem já usou Durapox? Para tapar o buraquinho do vaso, ou seja, o que lá. Irmãos, nós precisamos fazer isso. Usar o Durapox espiritual. Para quê, pastor? Para o azeite, irmão, não sair embaixo. Porque tem muito que está todo dia na igreja, mas tem uma brechinha, o azeite vem e quer derramar por baixo. Então nós temos que fazer o quê? Colocar o Durapox espiritual, tapar a brechinha espiritual, para o azeite não derramar, para o azeite ficar. Aí nós percebemos que tem tanto tempo na igreja, irmãos queridos, tanto tempo na igreja, e ele não se edifica. Ele não se edifica, porque ele não tem a disponibilidade de negar a si mesmo para tapar a brecha. Para tapar a brecha, nós temos que negar a si mesmo. Às vezes dói, machuca, mas vale a pena, irmãos. O azeite não vai ser derramado, pelo contrário, esse pouquinho que tu tem, ele vai multiplicar na sua vida, vai multiplicar na vida do crente, vai multiplicar. E é a vontade de Deus, irmãos, porque Deus está com seus olhos fixos sobre a terra, porque Ele quer multiplicar, Ele quer prosperar, Ele quer fazer, Ele quer restaurar, Ele quer levantar. Os olhos dele estão procurando alguém que esteja na brecha. Eu me lembro que Jesus falou para a samaritana que Deus é Espírito, sim ou não? E Deus está procurando verdadeiros adoradores. Mas Deus está procurando, mas tem tanto crente, tem tantas pessoas que estão aí com a Bíblia debaixo do braço, mas Deus está procurando, você tem tantos. Irmãos, não se engane, querido, não se engane, nem tudo aquilo que reluz é ouro. Não se engane, irmão, se a palavra está dizendo que Deus está procurando verdadeiros, é porque tem muitos falsos, e é dentro da casa do Senhor. Lembra que eu usei uma pastora aqui sexta-feira passada para falar de língua luta na igreja, deu arrancar. Vocês são pessoas falsos. Irmãos, vem que eu usou a pastora aqui para falar, irmãos, nós temos que nos preocupar muito com isso. Porque aqui na casa do Senhor é um hospital. Igreja é um hospital.
onde vem gente com todo tipo de doença espiritual, que é o pecado. Tudo falando. Aí que bom que está aqui dentro da igreja. Sim ou não? Que bom que está aqui dentro da igreja. Sim ou não? Sim. Mas para Deus trabalhar, tem que dar lugar para Deus agir. Mas para Deus limpar, tem que querer. Tem que se converter. Tem que ter um temor no coração para a coisa de Deus. Para Deus agir, para Deus transformar e fazer dele ou dela um vaso novo de honra. Para Deus encher, irmãos. Cada pessoa que está na igreja, ele não quer ver o trabalhar de Deus na vida dele. Fica dando ouvido ao diabo. Fica usando a boca para falar mal da vida dos outros. Isso aqui, que é a tribulação. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque o Senhor está procurando algo. E que bom, irmãos queridos, que Deus está falando aqui nessa noite, sabe por quê? Porque Ele quer restaurar os muros. Ele quer restaurar os nossos muros, porque nós estamos em tempo novo para os genealões surgir, irmãos queridos, e um mover tremendo, restauração de avivamento, e vai começar a ter a sua vida. O crente vai voltar a orar de madrugada de novo, o crente vai voltar a ter temor, a mais santidade, aonde ele estiver. Aleluia, que é a sua lâmpada, ela vem reluzir, aonde ele estiver, resplandecer, aonde ele estiver, por causa do temor de Deus e da obra que o Espírito Santo está fazendo. Então Deus está procurando. Amém? Neemias 2:17. Então lhe disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e não estejamos mais em opróbrio. Sabe, irmão? É Neemias se colocando. Deus não precisa de muita gente para fazer, não, irmãos. Deus não precisa de muita gente para operar, não, querido. Ele precisa somente de alguém que se coloque na brecha e fala assim: eu aqui estou, papai querido. Eu quero ser essa pessoa que vai me levantar. Eu quero ser essa pessoa que vai fazer a diferença. Eu quero ser essa pessoa que o Senhor vai me levantar nesta última hora. Deus não precisa de muita gente, não. É só alguém disposto a fazer. É só alguém disposto a se humilhar. É só alguém disposto a descer na presença dele. É só alguém disposto a pagar o preço. É somente isso, irmãos. Posso ouvir o glória de Deus aí, irmãos? Amém, igreja viva? Aleluia. Colocar na brecha, para terminar, colocar na brecha é ser um intercessor. Amém? É ser um intercessor e um intercessor. É alguém que está disposto. Amém? Disposto. É alguém que vai, independente da situação. Do momento, não importa. Mas é alguém que não aceita, irmão. Você não pode aceitar. É alguém que não aceita como está. É alguém que quer viver novidade de vida. É alguém que quer algo novo do Senhor. É alguém que deseja mais de Deus. É alguém que já cansou dessa mesmice. Não, irmãos. Tem muita coisa para Deus fazer. Tem muita obra para Deus realizar. Tem muitos milagres para Deus entregar. Tem muita bênção para ser dispensada no nosso meio, irmãos. Mas quantos estão intercedendo para Deus fazer essa mudança? Quantos estão intercedendo? Quando alguém se coloca para ser intercessor, verdadeiramente houve uma mudança, um transformar dentro dele, e agora ele vai falar: poxa, eu não aceito essa situação, então eu vou interceder. Estou junto com o pastor, eu vou interceder, eu vou clamar, porque eu quero mudança. Eu sei que nós estamos a tempo de cumprimento de promessa, e eu sei que agora é a hora de Deus liberar vitória, liberar mudança, liberar cura, e Deus fazer coisa tremenda. E eu estou aqui com alguém que eu não aceito essa situação. Porque, irmãos, olha aqui para mim, vou terminar. Não tem coisa mais ruim na vida do crente. Sabe o que, irmãos? É o comodismo. Não tem coisa mais catastrófica,
coisa. Deus quer fazer, Deus quer operar, Deus quer realizar, Deus quer fazer uma novidade. Mas Deus não faz nada se o homem não querer. A Bíblia diz, lembra da oração do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade, aonde assim? Assim lá. Como? Primeiramente tem que nascer um desejo aqui, teu coração de uma mudança. Se não lá no céu, ele não pode fazer nada por você. Porque primeiramente aqui na terra. Porque que isso, pastor? Deus não invade o coração de ninguém. Deus não invade o coração de ninguém. Deus quer fazer o quê? Deus quer realizar coisa tremenda. Mas nós ficamos de braços cruzados. Vai acontecer alguma coisa? É igual uma vez só, ô pastor, Deus, o senhor ora lá em cima. O senhor, para falar aqui, para minha porta, ele veio para mim, pastor, e até a minha porta não veio. Se me cura um pouquinho aí. Tu já colocou o currículo aonde? Não tem lugar nenhum ainda não. Tu está acordando que hora? Sim, aí acordava 10 horas, 11 horas. Eu estava descansando. Falei, filho, sabe que ele abre essa porta? Tu nunca. Essa porta vai ser aberta nunca. Então toma posição. Tome a posição. Amém, amados? Amém. Toma posição de atitude. É nós não querer aquela situação e se levantar e se erguer, irmãos. Amém? Amém, irmãos? Amém. Vou terminar a parte de eu vi Jesus passando, irmão. Poxa, eu já estou aqui há tanto tempo cego. Jesus está passando, eu quero o meu milagre. E ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi. Aos endemoniados, cala a boca, rapaz. Cala a boca, para de mandar o médico. Ele que nada, moça. Eu estou aqui sofrendo, me mendigando. Eu quero minha vitória. Então, quanto mais mandava ele calar a boca, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Deus ama esse tipo de crente que não se conforma com a mesmice. Deus ama esse tipo de eu cansei, eu não quero mais na minha vida, eu vou me levantar, eu quero uma mudança, eu quero restauração, eu quero avivamento na minha vida, eu quero algo novo acontecer, eu quero algo novo. Deus ama. Jesus parou a multidão e falou: chama ele lá para mim, chama ele lá. Chama ele lá. Amém, amados? Esse é o nosso Deus. Ele que está procurando, olha aqui, está procurando esse tipo de crente ousado. Crente que não se conforma. Deus está procurando. Amém, querido? Essa palavra hoje aqui é Deus falando para você: eu quero mudar a tua vida, eu quero fazer algo novo, eu quero salvar a tua casa, eu quero salvar a tua família, eu quero curar você. Mas se você ficar embaixo, na mesmice, se não é a mesma coisa, se você não se erguer, aí vai pedir outra trabalhar. Mas se você se levantar, é como ele viu o pródigo: levantar-me e irei com meu pai, porque eu quero ficar aqui contemplando um pouco. O meu pai na casa de papai tem fortuna, tem coisas boas, tem riqueza. Eu vou me levantar, vou me erguer. Isso aqui é atitude que ele quer mudar, que colocar na tua mão. Ele quer fazer algo diferente acontecer. Eu tenho um desafio para você nessa noite. Fique de pé. Fique de pé. Eu tenho um desafio para passar para você agora. Eu tenho um desafio para lançar para a sua vida nessa noite. Ei, qual é o desafio, pastor? Qual é? Sabe qual é o desafio, irmãos? Sabe qual é o desafio para você hoje? Sabe qual é o desafio? Quem está me ouvindo aí? Sabe qual é o desafio hoje? É para você começar hoje. É para você começar ainda hoje. Não, amanhã não. É ainda hoje. Volte para casa hoje ousado. Deus falou comigo hoje. Eu vou me levantar, é verdade. Eu me acomodei. Eu estava desanimado para ir para a igreja. Levantar de madrugada. Misericórdia. Misericórdia. O Bertê me amarra em cima da cama. Eu luta a partir de hoje.
bota o celular para despertar, volta para as 3 da manhã de porrada de madrugada, volta para assistir jejum, volta a Bíblia, volta a buscar mais a Deus para você ver uma coisa. O Espírito Santo estará fazendo coisa nova na tua vida. O Espírito Santo estará trazendo mudança, porque é Deus que quer fazer. A nossa Ele quer fazer, querido. Então Deus sabe que Deus está fazendo com você, está dando uma chacoalhada aqui hoje, para você se levantar agora. É verdade, misericórdia. Eu não era assim, eu era tão dizendo que está um desânimo terrível na minha vida. Eu não era assim, eu era tão avivado, eu era cheio da graça, e agora vem um dia para cá, estou desanimado. Desanimei? Não, irmão, Deus não quer você desanimado, não. Deus chamou você para ficar lá embaixo, não. Ele chamou você para ficar lá em cima, para marchar na presença dele, porque ele precisa de você, como instrumento, ele necessita de você. Faz como Neemias, não tem ninguém, não tem problema, não. Eu estou aqui. Deixa comigo. Deixa comigo. Faz igual a gente. Quando não está preocupado com o templo, está tudo preocupado com as suas casas. Deixa comigo que eu vou lá para restaurar o templo. Aí a Geu vai falar assim: ó, ei, você está preocupado com a casa de vocês, e colocar ouro na casa de vocês, fiquem em paz, porque eu creio que a glória da última casa ela vai ser maior do que a glória da primeira casa. Irmãos, quando o crente tem essa visão, ele vai priorizar o reino, vai buscar mais o Senhor. Irmãos, você vai ser tão impactado, você vai viver milagres, você vai ser impactado pelo Senhor. Ele vai começar, primeiramente, curando você as enfermidades, para você ter força para orar, para marchar. Vai começar na tua casa, vai começar na tua saúde, na tua vida espiritual, na tua vida financeira, todas as áreas. Vai acontecer um mover de Deus. E profetizo que se porventura alguém aqui, querido, toma posse dessa palavra e começar a partir de hoje. Diga para alguém que está do teu lado: Deus está falando. Fala assim para alguém: Deus está falando que a partir de hoje Ele quer fazer na tua vida hoje. Mas tome a posição hoje. Volta para a madrugada hoje. Volta para a obra hoje. Volta para o Senhor a partir de hoje. Não é amanhã, é hoje. Se hoje ouvir a voz do Espírito Santo, não ingressar no vosso coração, mas deixa o Espírito trabalhar na tua vida, irmão. Deixa o temor do Senhor correr no coração. Nessa noite ele se levanta e se ergue na presença dele. Amém? Porque Deus está procurando alguém que esteja na brecha. Pegou ele? Pegou a camisa chefe, pegou ele, irmãos. Deus está, pegou ele, pastor, peguei ele. Deus está procurando alguém que esteja na brecha. Vigilância, atento. E Deus quer fazer. Diz comigo assim: Deus quer colocar na minha mão. Deus quer colocar nas minhas mãos. Amém, irmãos? Ele quer colocar. Você quer que Ele coloque aí nas tuas mãos? Quer? Amém? Está preparado para você voltar hoje à madrugada? Hoje é essa madrugada. Voltar no seu propósito aí. No particular com o papai. Lembra que eu chamava de madrugada? No particular com o papai, né? Era uma suri de candarabisha. Uma basura de candarabisha. Turi era uma suri de condarabisha. Selve. Tira uma suri de candarabisha. Selve. Sai. Aleluia. E glorificamos, meu Deus. Te exaltamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Vamos à mesa apostólica, é 9h15, tá? 9h15, nosso horário até 9h30, 9h15. Vou dar a mesa apostólica agora para você voltar para casa. Amém, irmãos? Pegou tudo aí, pegou sua parte. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém. Volte para casa, abençoado,